Eu sou a Vânia da Costa. Antes de eu entrar para a igreja, eu era uma adolescente muito problemática mesmo, porque era assim conforme eu era chamada com os meus familiares. Eu tinha muita mágoa do meu pai, eu tinha muita raiva dele, culpava ele sobre a separação dele com a minha mãe. Mas eu tinha algo dentro de mim que eu tinha que me libertar, que era a mágoa. A mágoa que eu sentia do meu pai, eu sentia raiva, eu sentia ódio. E também, além disso, eu era tipo a ovelha negra da minha família, eu era problemática. Mesmo estando de obreira, eu não tinha um respeito na minha família, não tinha. Eu não transmitia aquela paz, eu não transmitia aquele espírito, ou seja, a minha família não tinha confiança em mim. O espírito da verdade, eu era duas caras, porque em casa eu era uma coisa, na rua eu era uma coisa, na igreja eu também era outra. Eu parecia que está tudo bem comigo, mas não estava nada bem, porque eu percebi que eu não conseguia receber a presença de Deus por conta da mágoa que eu sentia do meu pai. Por mim mesmo sabia que era por causa daquilo, porque os pastores foram pregando, os pastores foram falando, mas eu, por causa do orgulho, eu me convenci que estava tudo bem, que eu tinha que agir assim, porque até então, tudo por nada, eu já me chateava, eu ficava zangada. Mas mesmo com isso, mesmo dentro da igreja, mesmo dizendo que conhecia a Deus, mesmo dizendo que tinha o Espírito Santo, mas eu não tinha. Foi quando eu fui na igreja numa quarta-feira, eu chegando na igreja de uniforme, prestes a servir, o pastor pregava. Eu me lembro como se fosse hoje, o pastor dizia: "Epá, você estás ali, se nós erramos tanto, mas Deus consegue nos perdoar. Imagina você, às vezes alguém errou para contigo, será que você não consegue perdoar essa pessoa? Você não tira essa mágoa dentro de você, você não consegue ir lá, vai lá, fala nessa pessoa, eu te perdoo, abraça ela." Foi quando a minha ficha aí caiu. Eu senti naquele momento que Deus falava comigo, porque já era muitos anos que eu não sentia aquilo, mas naquela quarta-feira foi uma quarta-feira diferente. Foi uma quarta-feira como a única que eu tive. E eu entendi. Eu pedi perdão a Deus, eu me redimi, eu dobrei os meus joelhos, eu busquei, em vez de eu servir, eu procurei buscar mais naquela reunião, procurei entender, e tudo que o pastor pregou, eu saindo daí, automaticamente, eu lá dentro do salão, o pastor pregava, eu pedia perdão a Deus. Depois de eu sair daquela reunião, eu saí leve, eu saí liberta, eu saí transformada, eu saí diferente com aquela alegria de falar de Jesus para as pessoas, de falar de Jesus para o meu marido, para a minha família. Por incrível que pareça, quando tinha uma atividade assim, o meu pai se fazia presente, todo mundo só dizia: aqui vai sair choque. Mas naquele dia foi totalmente diferente. Até os meus irmãos admiraram. Eu que falava, sentia raiva, faltava com respeito, mas naquele dia não falei nem sequer somente uma palavra. Ele só sabe que eu lhe abracei, eu lhe disse: pai, eu te perdoo. Meus irmãos perguntaram: por que você tem que perdoar o pai? Eu disse: não, somente eu e Deus e eles soubemos o porquê que eu tenho que perdoar o pai. Porque até eles sabiam que quem estava errado na história era ele, mas eu tinha que perdoar ele, porque naquele momento, aquela palavra, o Espírito Santo, com a descida do Espírito Santo, eu tinha que mostrar para ele que eu não sou igual a ele. E quando nós recebemos a presença de Deus, nós sentimos a diferença, o nosso antes e o depois. Não foi fácil, foi uma luta contínua. Graças a Deus, hoje eu sou uma mulher transformada, totalmente transformada. Eu sou uma mulher liberta. Eu digo assim, eu passo segurança para minha família, posso assim dizer. Eu consigo transmitir a paz. Por quê? Porque eu tenho essa paz dentro de mim. Hoje eu sou uma pessoa feliz.